Boa tarde, amigos, amigas, companheiros de jornada, conhecidos ou não. Hoje estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre uma frase que eu conheci logo que eu comecei a estudar um pouco sobre a doutrina espírita. Num dos primeiros cultos no lar que eu participei, uma pessoa muito especial me disse assim: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Então, é um tema do qual eu tenho muito carinho e que também acho que é muito importante a gente estar se relembrando, né? Principalmente quando a gente faz esses estudos falando. Acaba sendo aquele estudo que é primeiramente pra gente e que depois a gente compartilha com as pessoas. Para completar esse estudo, eu trouxe as obras Vinha de Luz, na lição número 76, que se chama Na Propaganda Eficaz, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, na parte de Instruções dos Espíritos, no tópico A Virtude. E aí vai ser basicamente um mix de trechos desses livros dialogando com esse tema. Não vou seguir uma ordem de primeiro um livro, depois o outro, esses trechos vão se misturar. Tudo bem? Bom, no Vinha de Luz, logo no primeiro parágrafo, Emmanuel diz assim: há sempre um forte desejo de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros. E a gente sabe como isso é verdade, né? Principalmente, talvez, quem já tenha passado por uma outra religião antes de chegar na doutrina espírita, que aí a gente chega, a gente se depara com tantas coisas novas, diferentes, e a vontade de divulgar, a vontade de falar disso, de levar isso para outras pessoas, e também até com relação a aspectos que não dizem respeito à parte de espiritualidade ou de religião, né? Quantas coisas na nossa vida não acontecem que a gente acha tão incrível, a gente descobre uma coisa e a gente quer que todo mundo saiba disso, e que a gente quer divulgar essa informação e compartilhar. E aí, como que a gente faz isso muitas vezes? Através da nossa palavra. Seja essa palavra escrita, seja essa palavra falada, né? Hoje nas redes sociais, muitas vezes a gente não fala com a nossa voz, mas a gente escreve, compartilha post, né? E assim a gente também está atuando nessa propaganda construtiva. Porém, e aí sempre vai vir um porém, como Emmanuel diz ali, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos por impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. Ou seja, às vezes a gente está indo na maior boa intenção, né? Com aquele, ele fala, os crentes sinceros, né? Um desejo forte no coração de ajudar, de fazer uma propaganda construtiva, algo para o bem. Mas às vezes a gente está tão movido pela emoção, às vezes a gente está movido por um impulso tão forte que isso que a gente faz, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. E por que isso pode acabar atrapalhando? Quando ele diz ali, né, tornam-se exigentes ou precipitados. Então, pode ser que a gente nem tenha se apropriado direito de uma coisa e comece a falar sobre aquilo de modo imprudente, né? Sem conhecer muito bem, a gente acabe sendo precipitado, a gente pode responder coisas sobre as quais nós não estamos preparados ainda para responder, e às vezes a gente acaba dando uma opinião equivocada, divulgando um conceito errado, divulgando um conceito errôneo, né? Muitas pessoas que não conhecem o espiritismo têm curiosidade de saber sobre mediunidade. Aí você começou a conhecer a doutrina, está começando a estudar, às vezes já quer responder tudo, falar coisas, às vezes não tem propriedade sobre aquilo que está falando e pode acabar divulgando uma ideia errada, né? E aí a mediunidade é só um exemplo, porque isso pode acontecer com várias coisas. E o exigentes, né? Acho que talvez muitas pessoas aqui se identifiquem. A gente conhece a doutrina, começa a querer se melhorar, ou continua, né, querendo se melhorar, desperta isso na gente. E a gente pensa, nossa, agora vai. O que faltava era descobrir a doutrina espírita. Agora que eu descobri, eu já sei que o problema é meu orgulho, o problema é meu egoísmo, já sei disso, daquilo, já sei como é que faz para melhorar e fazer o bem. Então pronto, agora ninguém me segura, né? E aí a gente começa a nossa caminhada e a gente começa a perceber, depois de um tempo, que essas mudanças elas não são necessariamente tão rápidas assim, nem tão fáceis de fazer. Que por mais motivados que nós estejamos, nós ainda vamos errar e erramos muito. Então são muitos tombos,
Mas talvez no início, não sei se aconteceu com vocês também ou se acontece com vocês também, a gente tem essa ilusão de que agora, daqui pra frente, vou fazer tudo certo. Nenhum errinho a mais. E aí a gente acaba se tornando muito exigente. A gente acaba não conseguindo compreender os nossos próprios limites. E se amar ao próximo como a ti mesmo, quando a gente entra nesse processo de estou exigindo muito de mim, não estou sabendo compreender os meus limites e compreender que eu ainda sou imperfeito, que eu vou estar errando de vez em quando, a gente começa a fazer o quê? Cobrar isso dos outros também. Por quê? Não é amar ao próximo como a ti mesmo? Então, se eu estou muito exigente comigo, eu começo também a querer exigir isso das outras pessoas, né? E às vezes a gente pode não exercer isso verbalmente, mas aí, ó, o crítico interno aqui dentro da nossa cabeça tá assim, nossa, mas olha fulano, olha esse cano, ó, aquilo ali é orgulho, aquilo ali é maledicência, aquilo ali é... E a gente vira fiscal da vida dos outros, né? Então, olha que coisa complicada. Às vezes esse impulso inicial bacana, saudável e construtivo de pregar, de falar, de divulgar uma coisa, pode acabar virando um tipo de atitude que não é bacana, né? A gente pode acabar errando nessa tarefa por se precipitar ou por ser muito exigente, né? E aí cabe entender que cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu momento. Pode ser que a gente participasse de um outro tipo de religião e agora vê muito sentido na doutrina espírita. E tem vontade de retornar àquele grupo que a gente vê na nossa religião anterior, contar e falar da reencarnação e uma série de coisas. Mas pode não ser isso que essas pessoas precisam. Por mais sentido que faça para nós e por mais que seja acolhedor, não necessariamente é isso a necessidade do outro naquele momento. Pode ser que para o outro, naquele momento, não faça nenhum sentido a reencarnação. E aí, quantas vezes, né, que a gente não acaba desgastando relações por querer que as pessoas estejam ou pensem como a gente, ajam como a gente. E aí cabe a nós essa tarefa árdua de entender que cada um é um, que cada um de nós tem as suas necessidades, que cada um de nós tem as suas qualidades, que cada um de nós tem os seus pontos de vista, enfim, de que nós somos individualidades. Nós somos semelhantes, com certeza, mas nós temos as nossas individualidades e que cada um só pode percorrer o seu caminho evolutivo e espiritual. A gente não pode percorrer o caminho do outro, a gente não pode pensar pelo outro, a gente não pode escolher pelo outro. E isso envolve respeitar as escolhas religiosas que os nossos companheiros de jornada trazem para si. Ou então, né, a ausência de escolha, né? Mesmo se esses companheiros escolherem por não ter uma religião ou por não acreditar em Deus, cabe a nós também respeitar esse pensamento, esse modo do outro de viver. E, né, completando o que Emmanuel diz, ele ainda fala de recolhendo colheitas prematuras. Então a gente vai, fica empolgado, quer divulgar e depois divulga. Às vezes não vê o resultado que esperava, né? De então agora o Brasil inteiro vai ser espírita. A gente ainda fica chateado, reclamando que a colheita não está chegando. E aí vai ser a ação do tempo, que vai fazer a gente perceber que talvez a gente não tenha plantado o que a gente estava pensando, né? E por isso também a nossa colheita não vai ser a que a gente esperava. Mas o tempo e o amor sempre vão ajudar a gente nesse caminho de aprendizado, de amadurecimento. E Emmanuel continua: não vale impor os princípios da fé. A fé ela não pode ser vendida, então também não pode ser comprada e também não pode ser imposta. A gente não consegue obrigar alguém a ter fé. A gente pode obrigar alguém a ir na igreja, a gente pode obrigar alguém a ir no centro, a gente pode obrigar alguém a muitas coisas, mas não a gente consegue impor ou obrigar alguém a ter fé. E Emmanuel ainda diz: a exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. Ou seja, eu preciso falar literalmente, olha só, você precisa acreditar na reencarnação para estar sendo exigente? Não, às vezes são comentários indiretos, coisas no dia a dia que a gente faz que a gente começa a exigir que a pessoa assuma, que outras pessoas assumam para a vida aquilo que nós assumimos. E, como o Emmanuel diz, né, as obras
revelam os próprios autores. Então, se você vê uma polêmica, quem está fazendo isso? Um polemista. Se você vê uma mentira, quem está contando isso, né? Uma pessoa que mente. Então, isso vai revelando um pouco, né? Então, se a pessoa está exigindo dos outros, a gente também vai conhecendo essa pessoa de padrão exigente que pode estar exigindo de si mesma também. Então, que é um processo que a gente precisa compreender. Compreender para que a gente não reproduza, né, de ficar fazendo essas exigências com as pessoas, e de compreender para que a gente também não faça isso com a gente, para que a gente possa trilhar um caminho de amor na fé e não de imposição ou violência, seja a nós mesmos, seja aos nossos semelhantes. E por mais curioso que pareça, né, às vezes a palavra pode sim ser um instrumento de violência, por mais que ela não seja palpável, não seja tão material e física quanto talvez um outro tipo de agressão, as palavras também podem propagar violência. E aí, né, esse trecho continua sendo do Vinha de Luz. Emmanuel diz pra gente que é óbvio que é importante as atividades de exposição importantes, as atividades de exposição doutrinária e de orientação, né? Já pensou? De agora em diante, ninguém mais fazer palestra, né? Então, ninguém mais pode fazer palestra, ninguém mais pode fazer estudo, fecha as casas espíritas sem reunião pública. Jamais, né, gente? O próprio Jesus, ele se reunia na casa das pessoas para conversar com elas sobre o Evangelho, né? A forma como nasce o culto no lar. Então, com certeza, não quer dizer que as palavras, por si só, sejam ruins. As palavras, elas são instrumento, como quase tudo que a gente tem disponível aqui nessa nossa encarnação e aqui na Terra. São instrumento, e como instrumentos podem ser usados para várias finalidades, né? Finalidades boas, finalidades não tão boas. Sendo assim, é claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Poxa vida, não foi através talvez de uma palestra, através de um livro que a gente chegou na doutrina espírita? Então as palavras foram importantes para trazer a gente até aqui, ou através do culto no lar que a nossa família fazia, ou faz. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Ou seja, é para continuar tendo estudo, é para continuar tendo exposição e tudo isso. Mas ainda mais importante, ponto fundamental, é que as palavras sejam um instrumento, sejam um combustível para que o Espírito de Jesus cresça em nossas vidas, para que o amor cresça em nossas vidas. Nas vidas, não só nas nossas palavras, porque a gente pode começar, né, a falar muito mais sobre paz, amor, luz, mas os nossos pensamentos e o nosso coração não estarem alinhados com isso. E aí ele usou uma frase que eu achei maravilhosa, que é: revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Ou seja, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras, quer dizer que corriqueiramente o que a gente deve usar? As nossas atitudes, o nosso exemplo. E por isso, né, que as nossas próprias atitudes, a nossa experiência diária vai ser essa propaganda eficaz que o Emmanuel traz no Vinha de Luz. Essa é a propaganda mais eficiente. E aí, principalmente porque ela não vai ser restrita ao nosso ambiente religioso. Essa propaganda vai poder estar com a gente quando a gente está no nosso trabalho. Essa propaganda pode ser feita, né, por meio das nossas atitudes quando a gente está com a nossa família e até em momentos onde nós estamos sozinhos. Porque existe a nuvem de testemunhas dos nossos irmãos desencarnados e porque muitas das nossas maiores batalhas são com os nossos sentimentos no nosso mundo interior. E vai ser nesse trabalho que a gente vai fazer a maior propaganda. Vai ser trabalhando o nosso amor, vai ser trabalhando o perdão, vai ser trabalhando a paciência, vai ser trabalhando a caridade, vai ser trabalhando o silêncio quando a gente tem vontade de responder, que a gente vai aos poucos sendo a propaganda viva daqueles ensinos que a gente estuda e que a gente diz. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude. Esse já é do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho.
A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadiar-se, adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Vários exemplos, né, de espíritos verdadeiramente bons, alguns que a gente conheceu, como Chico Xavier, como Gandhi, não eram espíritos que precisavam dizer, nossa, olha como eu sou bom. Quem chegava a essa conclusão da virtude e da bondade? Quem estava de fora, pelas próprias atitudes e pelas ações, pelas obras desses espíritos. E aí, óbvio, né, existem esses que são mais conhecidos e existem muitos que são ocultos, justamente porque eles estão na obscuridade, fugindo da admiração das massas. Então, ali no seu dia a dia, na simplicidade, executando, agindo no bem, agindo de acordo com os ensinamentos cristãos, a despeito de conhecerem ou não o espiritismo, né? Porque a gente não precisa ser de religião X ou Y para conseguir propagar os ensinos de Jesus e os exemplos, né? Principalmente os exemplos. Então, a gente pode estar em alguma religião, a gente pode não estar em nenhuma religião, e com as nossas atitudes, sermos o melhor exemplo de tudo aquilo que a gente acredita que faz sentido para nós. E vale dizer que, novamente, isso é uma coisa que se aplica à nossa religião, isso se aplica à religião. Mas isso também se aplica a várias outras coisas na vida. Então, se eu gosto de um estilo X de alimentação, se eu gosto de um estilo Y de vida, como que é a melhor forma de contagiar outras pessoas a fazerem isso, né? Se eu quero fazer essa propaganda, dando o meu exemplo. Quando as pessoas forem vendo a minha mudança, o que isso traz de bom para mim, isso pode motivá-las a seguir o nosso exemplo, ou não. Tem uma historinha que a mãe de uma criança que tinha diabetes, né, precisava convencer a criança a parar de comer doce, né, a comer menos doce. E ela já não sabia mais o que ela fazia, porque ela falava, não adiantava. Já sei, vou levar essa criancinha lá para Gandhi e vou pedir para ele falar com ela, né? Um ser de luz, vai que a minha filha ouve. E aí leva a criança, fala com Gandhi, e ele fala assim, volta em 15 dias. E ela fala, puxa vida, não foi dessa vez. Mas tudo bem, ela não desistiu. 15 dias depois, lá estava ela levando de novo a criança. E aí quando ela chega lá, né, ansiosa para saber o que ele iria dizer, depois de 15 dias, ele diz, não coma mais açúcar. E ela ficou assim, puxa vida, precisava de 15 dias para dizer isso? E ele responde para ela, é porque eu estava comendo. Então, por que ele não disse na primeira situação? De que adianta ele dizer e não fazer? Não adianta. Então, ele primeiro pediu os 15 dias para que ele conseguisse parar e mudar o seu hábito, para depois poder recomendar isso a alguém. E com qualquer tipo de mudança de hábito ou outras mudanças na nossa vida, acho que acontece uma situação semelhante. Às vezes a gente pode ficar muito empolgado no início, querer divulgar isso para as pessoas, mas pode ser que essa atitude de divulgação inicial acabe desviando o nosso foco, desviando o nosso objetivo, né? Como se essa divulgação e como se as palavras fossem o objetivo final. Mas elas não são o objetivo final. Então, acho que o grande cuidado que a gente precisa com as palavras é para que a gente não se perca no meio delas. Porque, às vezes, a gente dizer, né? Assim, o nosso cérebro trabalha muito com o que a gente diz. É a nossa mente. Então, às vezes, a gente diz coisas e parece que já são trabalhos concluídos na nossa mente. E aí é sempre um esforço da gente se lembrar que esse trabalho não está concluído, de que ele precisa ser constante. Então, eu fiz um estudo sobre orgulho. Poxa, li pra caramba, estudei, aprendi várias coisas bacanas. Foi um prazer inenarrável divulgar e dividir isso com outras pessoas, mas que eu me lembre que isso não é o objetivo final desse estudo. Que esse dividir com as pessoas é mais um ponto, é mais uma estação desse processo, dessa jornada, do que o ponto final. E que após ter divulgado, a minha responsabilidade só aumenta e que eu preciso agora me vigiar ainda mais nas minhas atitudes, no meu modo de proceder, e que aquilo me sirva como um lembrete e não como um, poxa, tarefa concluída. Agora, orgulho já acabou, vamos partir para o próximo ponto, né? Então, acho que talvez esse seja o grande cuidado que a gente precisa ter com as palavras. Não para não usá-las,
mas para pensar na forma de usá-las, e que quando a gente estiver usando para o bem, que a gente se lembre de não parar nas palavras, que a gente possa transcender, que a gente possa ir além das palavras e que a gente possa deixá-las para realmente quando for necessário. E no nosso dia a dia, na maioria das vezes, isso não vai ser necessário. Não vai ser necessário de ser dito explicitamente. Nós poderemos dizer com as nossas atitudes, com o nosso modo de lidar com os nossos semelhantes e deixar que assim as nossas atitudes falem por nós. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item, ainda tem mais um trecho que diz assim: não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes, né? Que é a tal da história do que eles falam no Evangelho, né? A pessoa que faz o bom ato e depois vai lá para a esquina, pega lá e fala para todo mundo do que fez, né? Ou aquela coisa bacana que a gente faz, vai, posta foto na rede social, quer falar para todo mundo, olha como nós somos pessoas excelentes pelo que nós estamos fazendo. E aí sempre aquele cuidado, né, de diferenciar, poxa, será que eu estou divulgando, estou fazendo a propaganda de uma boa ação e quero que as pessoas possam ir? Ou será que eu estou me divulgando? Né? Será que eu estou ali tentando fazer uma autopromoção? Será que eu estou querendo um like, uma curtida, um comentário bacana? E por que será que eu tenho necessidade dessa curtida? Por que eu tenho necessidade desse like? O que isso está tentando abafar em mim? O que eu estou tentando alimentar em mim com esse tipo de atitude, né? Acho que são sempre questionamentos para a gente fazer, que eu não vou dar nenhuma resposta pronta, mas acho que são coisas que vale a pena a gente se perguntar. E ele ainda diz, né? Falou do homem que trombeteia suas qualidades, e esse espírito continua dizendo assim: que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em orgulho. Ou seja, pode ser que muitas vezes aquela pessoa que foi lá, que fez uma coisa, posta uma foto ou que começa a divulgar aquilo ali, né? Pode ser que no início essa pessoa tivesse uma intenção muito bacana e tenha realmente se sentido bem por fazer o bem. Mas quando a gente se desloca para outra parte de divulgar isso para colher elogios, isso acaba degenerando em orgulho. O nosso foco muda, o nosso foco para de ser o outro e começa a ser a gente mesmo, né? O como eu sou bom e se vangloriar. Então a gente volta para ficar olhando só para o nosso próprio umbigo, né? E aí, óbvio, vale também a questão de que o mais importante é a nossa intenção. Então pode ser que tenham pessoas que simplesmente colocam e divulgam coisas nas suas redes sociais sem a menor intenção de receber elogios, sem a menor intenção de receber curtidas, que não ficariam absolutamente chateadas se aquilo ali resultasse em 0 comentários, 0 elogios, enfim, que ficariam tranquilas, né? E não tem essa intenção de colher elogios, e aí tudo bem. Porque qual é a grande questão? É a nossa intenção. Qual é a intenção que a gente coloca naquilo que a gente faz? E a nossa intenção, só nós mesmos e a nossa consciência poderemos responder. Mas fica essa reflexão. O que motiva a minha ajuda? E o que motiva a minha divulgação dessa ajuda? Será que é necessário essa divulgação nesse momento? Eu estou divulgando o trabalho, eu estou divulgando a campanha, eu estou falando para que aquelas pessoas possam ir, por exemplo, doar sangue? Ou eu estou divulgando que eu sou muito bacana e doei sangue essa semana? Qual que é a divulgação que eu estou fazendo? E observação, não doei sangue, não tem nem peso para doar sangue. Então foi realmente só um exemplo, mas acho que quem puder é um bom momento para fazer isso, porque realmente os hospitais estão precisando. E agora voltando, retomando, né, a questão do prego evangelho necessários de palavras, é aquela história que a sua mão direita não saiba o que faz a mão esquerda, sobre essa desnecessidade da divulgação de algumas coisas, né, sobre como a gente pode fazer a caridade e seguir sem precisar fazer um alarde sobre isso. Mas assim, se hoje o melhor que a gente pode fazer é fazer a caridade e fazer propaganda,
então faz a caridade, porque pelo menos você está ajudando alguém. Já é melhor do que ficar totalmente parado, né? A gente vai indo por níveis, por estágios. Pode ser que no início a gente ainda precisa de um aplauso, mas que a gente tenha consciência disso, reconheça essa nossa necessidade do aplauso e busque ir em direção de se desapegar da necessidade de elogios, de aplauso, de reconhecimento, para chegar no ponto de fazer o bem, pela satisfação que aquilo nos dá. E é isso que ele fala também, agora no Vinhas de Luz de novo. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao Divino Administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Então, olha só, ele nem exclui as palavras, né? O Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, mas inclui aí nesse combo as outras coisas, não só nas palavras, mas que ele cresça principalmente aí nos nossos atos, que cresça no nosso pensamento e aí possa ir se expandindo e irradiando através de nós, para que a gente possa ir se curando, para que a gente possa ir servindo, exercitando o amor. E aí, para encerrar, trouxe a frase que paradoxalmente iniciava o Vinha de Luz, né? Eu terminando essa frase iniciava. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Então, que essa possa ser a reflexão para a nossa semana. Que ele cresça e que o nosso eu diminua cada vez mais. Obrigada pela atenção de todos. Um prazer estar aqui com vocês, falando, usando aí essa palavra para o bem e que possamos também colocar isso nas nossas atitudes. Com os nossos olhos fechados, em uma sintonia elevada, vamos finalizar esse nosso encontro com uma oração. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigada pela internet, pelas tecnologias que possibilitam esse encontro. E muito obrigada, Mestre, por todas as possibilidades que o Senhor nos dá de vivenciarmos seu espírito de amor, de bondade e de luz. Que possamos ver em nossas mãos instrumentos, em nossos pés instrumentos, em nossa boca instrumentos, em nossa mente instrumento. Que de nós irradie e propague seu amor na vida de cada um. Que possamos ser testemunhos do bem, da verdade, do amor, em cada um de nossos atos, em cada um dos ambientes que frequentamos e até mesmo quando estamos a sós. Seja conosco, nos guiando nesse caminho, nos fortalecendo e nos ajudando a levantar após cada uma de nossas quedas. Obrigada pelo seu infinito amor, bondade e misericórdia para conosco, que assim seja. Então, que assim seja, assim é, e desejo uma abençoada semana a todos vocês.